Vamos falar hoje de um dos assuntos mais importantes do nosso tempo, a globalização. E mais especificamente, porque num mundo que parece cada vez mais sem fronteiras, os países estão, na verdade, se juntando em times econômicos para competir. E para começar, olha só que dado impressionante. Metade de toda a riqueza do mundo é produzida em apenas 1% do território do nosso planeta. Isso já mostra como o jogo global é seletivo, é desigual, e é essa concentração que ajuda a gente a entender a enorme pressão competitiva que existe hoje. Para a gente entender essa dinâmica toda, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai ver o que move a globalização, depois, a pressão que isso gera nos países, e aí, como os blocos econômicos aparecem como uma resposta estratégica. Então, para entender por que os blocos econômicos existem, a gente precisa primeiro entender o sistema que impulsiona a economia global moderna. E esse sistema, ele tem nome: neoliberalismo. A ideia, em essência, é bem direta: remover barreiras, sabe? Deixar o capital e as empresas se moverem livremente pelo mundo, buscando sempre a máxima eficiência, o máximo lucro. Esse é o motor ideológico por trás da globalização que a gente conhece hoje. E essa doutrina se traduz em ações bem claras, né? De um lado que ela apoia leis trabalhistas mais flexíveis, privatizações, tudo para reduzir custos. Do outro lado, o que ela rejeita? Qualquer tipo de protecionismo, qualquer barreira que possa, digamos, atrapalhar o livre mercado. Pois é, mas essa liberdade toda para o capital global acaba criando uma tensão enorme. Ela coloca os países individualmente numa posição bem vulnerável. Pensa só, o capital local, as empresas de um país, de repente precisam competir com gigantes globais que têm custos muito menores e uma escala de produção imensa. Isso bota uma pressão danada na economia interna e acaba, claro, enfraquecendo a capacidade do Estado de controlar seu próprio destino econômico. E essa citação do Raul Bernal Mesa captura o dilema perfeitamente. Os países precisam encontrar um jeito de recuperar o controle, de regular esse fluxo para não serem simplesmente varridos pela concorrência. Então, qual é a jogada estratégica? A resposta é se unir. A formação de blocos econômicos é a principal estratégia para as nações conseguirem competir de forma mais eficaz nesse cenário. Em vez de cada um por si, eles formam um time. Mas é importante saber que nem todo bloco é igual, tá? A integração acontece por etapas. Começa de forma simples, só tirando as tarifas entre os países membros. Depois, eles criam uma tarifa unificada para o resto do mundo. O passo seguinte é permitir que pessoas e capital circulem livremente. E o estágio final, o mais profundo de todos, é quando se adota uma moeda única. Essa progressão fica bem clara quando a gente olha para exemplos reais. A Aliança do Pacífico, por exemplo, é uma zona de livre comércio. O Mercosul, o nosso bloco, está no estágio de união aduaneira. E a União Europeia, claro, é o único que chegou lá no topo, com uma moeda única, o euro. Bom, vamos agora olhar mais de perto para alguns desses jogadores em campo e ver como essa teoria toda funciona na prática. A história da União Europeia é uma verdadeira jornada de décadas. Começou de um jeito bem específico, com carvão e aço, para reconstruir o continente depois da guerra. Daí evoluiu para um mercado comum e, finalmente, para uma união econômica e monetária completa. É, sem dúvida, o projeto de integração mais ambicioso da história. Mas, claro, nem tudo são flores. O Brexit, a saída do Reino Unido, mostrou que mesmo no bloco mais integrado do mundo, essa tensão entre os objetivos do grupo e o desejo de soberania de cada nação é constante, e às vezes ela pode levar a rupturas. Aqui na América do Sul, o Mercosul também enfrenta seus próprios desafios. Como apontam o Abreu de Florencio, as mudanças na política externa dos seus membros, especialmente do Brasil, podem gerar crises que diminuem a força e a coesão do bloco no cenário mundial. E na América do Norte, o antigo NAFTA foi renegociado. O novo acordo, o USMCA, inclui uma mudança bem significativa. Uma regra que, na prática, busca proteger a indústria de carros dos Estados Unidos. Isso mostra bem como até os acordos de livre comércio podem ser ajustados para servir a interesses nacionais bem específicos. Ok, então qual é a grande lição que a gente pode tirar de tudo isso? Como dá para resumir essa dinâmica global tão complexa? No fundo, tudo se resume a 3 ideias-chave. Primeira, interdependência. Tá todo mundo conectado. Segunda, desregulamentação, a força que permite ao capital circular livremente. E terceira, o chamado regionalismo aberto, a estratégia de formar blocos não para se fechar para o mundo, mas sim para competir melhor nele. E isso tudo deixa a gente com a pergunta no ar, olhando para o futuro. O caminho a seguir,
É fortalecer ainda mais esses times regionais para enfrentar os desafios globais? Ou a tendência será um dia voltarmos a uma competição onde é cada um por si? O jogo continua e as regras, bom, essas estão sempre mudando.